alunos, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre a importância da teoria de Carl Rogers, da terapia centrada na pessoa, para o processo de orientação profissional. Vamos lá? Bem, quando a gente pensa a orientação profissional, é importante compreender que não basta reconhecer quais são as habilidades que esse indivíduo apresenta e o mercado de trabalho, né, as profissões, como elas se apresentam na atualidade. Nós também precisamos ter recursos, ferramentas, estratégias teóricas, interventivas de fazer falar, né, de provocar um mergulho no autoconhecimento. E no vídeo de hoje a gente vai falar e focar na abordagem centrada na pessoa. Não é ao acaso que ela se trata de uma abordagem centrada na pessoa, porque é uma perspectiva humanística dentro das vertentes de psicologia, onde o foco é o cliente. Né? E exatamente assim que ele nomeia o participante do processo, né, de uma abordagem centrada na pessoa. Ele não vai nomear como paciente, e sim como cliente, porque tudo que o Rogers espera é que o indivíduo não seja passivo, é que ele seja ativo no seu processo de descobertas e redescobertas sobre si mesmo. Então, o foco da abordagem centrada na pessoa é o cliente. Inclusive, para que esse sujeito, esse cliente, possa se constituir, são usadas algumas ferramentas, algumas estratégias importantes. Por exemplo, empatia. A escuta empática, a postura empática faz parte do processo da abordagem centrada na pessoa. Então, muito cuidado com esse conceito, porque às vezes pode soar que empatia é conseguir se colocar no lugar do outro, mas não é necessariamente isso. Na verdade, empatia é você conseguir suportar, escutar a diferença do outro, validar a diferença do outro, porque se colocar no lugar do outro, talvez você nunca consiga. Então, eu preciso suportar e escutar a diferença do outro, e a postura empática é um ponto importante dentro da abordagem centrada na pessoa. Outra vertente importante desse processo é um ambiente não diretivo. O que significa isso? Eu preciso deixar aquele cliente livre para que ele chegue às suas conclusões, para que ele faça suas próprias elaborações. Então, o terapeuta, né, centrado na pessoa, ele jamais vai trazer respostas prontas. Na verdade, a postura desse terapeuta é facilitar processos virem à tona e não ser o solucionador dos processos. Então, a vertente não diretiva também faz parte de uma abordagem centrada na pessoa. Outro passo importante, se eu quero conduzir um processo de orientação profissional centrado nessa vertente teórica, é entender que a tendência dentro da abordagem é uma autorrealização. Então, é entender que os indivíduos, eles têm estratégias ou têm possibilidades inatas de conseguirem acessar os seus processos. Então, cabe a esse terapeuta estimular, né, a esse psicólogo, a esse profissional, fazer falar e não fazer calar. Talvez esse seja também um bom processo dentro da abordagem do Carl Rogers, né? Fazer falar e suportar um ambiente acolhedor, empático, não diretivo, entendendo que aquele sujeito tem capacidades de se autorregular, de se autorrealizar. Então, esses seriam passos fundamentais na abordagem centrada na pessoa. E aí, por que a gente usa, né, Carl Rogers como uma ferramenta, uma estratégia possível na orientação profissional? Porque, de fato, um processo de escolha não envolve apenas a aplicação de testes, né? Os testes que mensuram habilidades, competências. Não se trata apenas de aplicação de testes. Talvez há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a orientação profissional era muito calcada numa perspectiva mais quantitativa, experimental. Mas Rogers, por exemplo, vem nos apontar que é possível, sim, talvez até usar um teste, mas o que está em jogo é o que eu faço com o teste. Como eu consigo trazer o teste de maneira dialogada, reflexiva, entendendo que o teste é apenas um indicador, né? A resposta daquele teste é apenas um indicador, talvez uma possibilidade de abertura de diálogo e reflexão dentro do setting, dentro da vertente, né? No caso aqui, é centrada na pessoa. Então, não é que estou proibida de usar inventários, testes. Ao contrário, a gente pode usar. O que está em jogo é o que eu faço, né? Como eu manejo os resultados desse teste, os resultados do inventário, dentro de um set de orientação profissional, com a vertente centrada na pessoa.
Então, pensem nisso, Carl Rogers pode ser um autor fascinante se a gente quer entender como esse processo de orientação profissional pode se realizar de modo mais vivo, pulsante, dialogado, né, tendendo à autorrealização. Ok? Bem, então, dessa maneira, eu concluo essa discussão de hoje sobre o Carl Rogers, apontando para vocês os 3 principais pontos de uma orientação profissional centrada na pessoa. Então, a importância da empatia e da postura empática, a importância de uma vertente, né, de uma interação não diretiva, ou seja, eu preciso deixar falar, eu preciso não direcionar a fala daquele indivíduo, eu preciso deixar ele chegar, né, às suas elaborações, às suas questões. E o terceiro ponto é entender que todos nós temos tendência à autorrealização, então aquele indivíduo é capaz, né, de chegar às suas questões de modo reflexivo, de modo cuidadoso. Cabe a esse terapeuta, com abordagem centrada na pessoa, facilitar processos de virem à tona. Ok? Espero revê-los em breve. Até lá!